Você pode até se surpreender com o que estou prestes a revelar agora. Mas se o seu coração bate mais forte só de ouvir a palavra mistério, se sua alma já sentiu que carrega um fardo que não é visível aos olhos humanos, então este chamado é para você. Não é para todos, não. É apenas para aqueles que sempre souberam, lá no fundo, que não nasceram para ser comuns. É para os escolhidos. É para você. Sim, você. Se está ouvindo estas palavras, não é coincidência. Nada neste instante é acaso. Existe uma força invisível que guiou cada passo seu até aqui. Os outros podem ter virado o rosto, podem ter fingido não ver, podem ter preferido o silêncio. Mas você sempre soube. Sabia que algo havia sido feito contra você. Sabia que houve uma injustiça. Sabia que o mal tinha tramado armadilhas nas sombras. E ainda assim, ninguém se levantou em sua defesa. Você se lembra das noites em que fechava os olhos e sentiu o peso da solidão esmagando seu peito? Aqueles momentos em que parecia que toda a voz se calou, que ninguém ousou falar por você? Eles sabiam, eles viram, mas não abriram a boca, não moveram um dedo, e mesmo assim, você permaneceu de pé. É aqui que começa a revelação. Porque os escolhidos não caem diante do silêncio dos outros. Pelo contrário, é nesse silêncio que a voz do Altíssimo ecoa com ainda mais poder. Eles sabiam o que foi feito contra você, mas não ousaram tocar na verdade. Porque a verdade, amado escolhido, pertence a você. E só você tem a chave. Ouça com atenção. Isto não é uma simples mensagem, é um chamado, é uma convocação sagrada. Se você não for o escolhido, pode sair agora, pode fechar esta porta e seguir a vida. Mas se o seu espírito está queimando neste momento, se cada palavra aqui parece ser escrita diretamente no seu coração, então permaneça, porque este segredo é só para você. O mundo espiritual não dorme. Existe uma batalha em curso. Enquanto você chorava, anjos guerreiros cercavam seu quarto. Enquanto você sentia medo, uma espada flamejante era erguida a seu favor. E enquanto todos ficaram em silêncio, os céus gritavam seu nome. Você precisa entender, eles não ficaram calados porque não sabiam, ficaram calados porque tinham medo. Medo do que você representa, medo do poder escondido em sua vida, medo da luz que você carrega. Sim, eles viram quando tentaram te derrubar. Viram quando conspiraram contra você. Viram quando mentiram, quando te caluniaram, quando espalharam trevas ao seu redor. Eles viram, mas não ousaram agir. E ainda assim, aqui está você, de pé, respirando, lutando, esperando. Você é a prova viva de que nenhuma conspiração é capaz de sepultar quem foi escolhido por Deus. Ouça de novo, esta palavra não é para todos. É para você que se pergunta há anos por que tantas batalhas, por que tanta resistência, por que tantas portas fechadas. É porque você não é qualquer um. Você é sinal, você é testemunho vivo, você é ameaça para o reino das trevas. Eles podem até ter silenciado, mas os céus registraram cada lágrima sua. Eles podem até ter escondido a verdade, mas o livro da vida tem cada detalhe escrito com letras de fogo. O que foi feito contra você não ficará impune. O silêncio deles não é esquecimento. O silêncio deles é sentença. E a sentença já foi decretada. A vitória é sua. Você não precisa que ninguém se levante por você, porque o próprio Deus se levantou. Você não precisa que nenhuma voz humana te defenda, porque a voz que criou os céus e a terra já declarou: este é o meu filho. Esta é a minha filha, e ninguém tocará nos escolhidos. Perceba o que está acontecendo agora. Cada palavra que entra em seu coração acende uma chama que não se apagará. Essa chama é memória, é confirmação, é sinal. Você não está aqui por acaso. Você está ouvindo porque já chegou o tempo de despertar. O tempo em que os escolhidos se erguem, não mais em silêncio, mas em poder. Eles sabiam, mas não fizeram nada. Você sofreu, mas não desistiu. Agora, o céu inteiro se move para anunciar: chegou a sua hora. Não é amanhã, não é daqui a meses, é agora. O tempo da espera terminou. A justiça está vindo como um rio que nada pode deter.
Olhe para dentro de si. Sinta o peso se transformar em leveza. Sinta a ferida se fechar. Sinta a vergonha se converter em honra. Não importa o que foi feito contra você, porque a verdade já venceu. Você não está sozinho. Você nunca esteve. Você sempre foi acompanhado, guardado, escolhido. Agora você sabe. Eles sabiam o que fizeram com você. Sabiam e se calaram. Mas você está ouvindo esta mensagem porque os céus nunca se calaram. Esta é a diferença. Esta é a revelação. Você é o escolhido. E nada poderá mudar isso. Não se engane, amado escolhido. Estas palavras não são um sermão qualquer. Não são uma palestra motivacional. Isto é fogo. É um chamado que queima por dentro e não deixa espaço para dúvidas. Porque a sua vida não é um acaso. Não é uma sequência de eventos desconexos. Há uma linha espiritual, invisível, mas firme, que conecta cada lágrima que caiu, cada ferida que sangrou, cada silêncio que sufocou. Tudo isso é parte de uma preparação. Você sente o peso, não sente? Esse peso que, em muitos momentos, parecia insuportável. Essa sensação de carregar mais do que deveria, de enfrentar batalhas que não eram suas. Esse peso é a marca, é o selo dos escolhidos. Porque quem é chamado para carregar a coroa, precisa primeiro suportar a cruz. Não existe honra sem prova, não existe glória sem ferida. O que você está ouvindo agora não é apenas uma mensagem. É um decreto. É um aviso divino. O céu está gritando: levanta-te. Não mais com medo, não mais em silêncio, mas com a consciência de que cada injustiça, cada palavra não dita em sua defesa, cada olhar que fingiu não ver, será usado como combustível para sua ascensão. Sim, eles sabiam. Sabiam de tudo. E mesmo assim, escolheram o silêncio. Mas o silêncio deles é o testemunho que Deus usa para expor a covardia. Porque se ninguém se levantou por você, é para que todos vejam quando o próprio Deus se levantar. Esta não é uma luta pequena. Isto não é um jogo humano. É vida ou morte. Não falo da sua respiração. Não falo do corpo. Falo da alma. Falo da eternidade. Falo de um destino que está em risco cada vez que você hesita. Cada vez que deixa a dúvida falar mais alto que a fé. Você já percebeu como a dúvida é como uma serpente? Ela sussurra, se enrola, aperta, tira o fôlego. A dúvida é a arma mais poderosa do inimigo. Mas o que está sendo liberado aqui é fogo. Fogo que consome a dúvida. Fogo que ilumina as trevas. Fogo que abre caminho onde parecia não haver saída. Você precisa agir. Não amanhã. Não depois, é agora. Just do it now, diz o Espírito dentro de você. Não espere por aplausos, não espere por aprovação. Os que se calaram ontem não serão os que vão te erguer hoje. Eles continuam parados, mas você não pode mais esperar. Perceba, cada palavra que você ouve agora não vem apenas de uma voz humana, vem de um decreto espiritual. O mesmo Deus que disse, haja luz, continua dizendo, haja vitória para os meus escolhidos. E quando ele fala, nada pode apagar. Eles tentaram apagar você, tentaram enterrar sua voz, tentaram cobrir sua verdade com mentiras. Mas o que foi feito contra você se tornou uma prova escrita no tribunal divino. E nesse tribunal não há corrupção, não há silêncio comprado, não há juiz cego. A justiça aqui é implacável. Você foi escolhido para ouvir isso porque está no limiar. É como se você estivesse diante de uma porta gigantesca, trancada, e só faltasse uma última chave. Esta chave é a palavra que você está recebendo agora. Você não foi esquecido. Você não foi derrotado. Você foi separado. E digo mais, se ainda respira, é porque ainda há uma missão. O inimigo tentou destruir você cedo, porque sabia que não poderia lidar com você completo. Ele sabia que se você chegasse inteiro ao tempo do cumprimento, nada mais poderia deter. Por isso, o ataque foi tão intenso, por isso a perseguição foi tão cruel, por isso o silêncio dos outros foi tão doloroso. Eles sabiam.
Mas agora você também sabe. Sabe que a guerra não era contra a sua carne. Sabe que o campo de batalha sempre foi a sua mente, a sua fé, a sua esperança. Sabe que a maior arma esteve sempre dentro de você: a palavra. Uma palavra pode incendiar um coração. Uma palavra pode abrir céus. Uma palavra também pode destruir vidas. Por isso, o que você fala hoje é decreto. O que você declara agora molda o que vem a seguir. Não brinque com o poder da sua boca. O inimigo sabe disso, e é por isso que tentou te calar. Tentou usar o silêncio dos outros para gerar silêncio em você. Mas este é o tempo de romper. É o tempo de declarar. É o tempo de abrir a boca e dizer: eu sou escolhido. Eu não fui derrotado. Eu não serei esquecido. Repita, declare. Deixe que a sua voz se torne um trovão que ecoa no mundo espiritual. Porque cada vez que você fala a verdade, anjos se movem. Cada vez que você rompe o silêncio, muralhas caem. Cada vez que você rejeita a dúvida, uma nova rota se abre diante de você. Não se trata de motivação barata. Não se trata de palavras bonitas. Se trata de sobrevivência espiritual. Se trata de vida ou morte eterna. Você pode sentir agora? O ar ao seu redor muda. A atmosfera se torna pesada, como se algo invisível se inclinasse sobre você. É a presença, é o Espírito. Ele confirma dentro de você que esta palavra é real, que você não está delirando, não está sozinho, não está sendo enganado. Esta é a verdade. Você é perigoso demais para ser ignorado. É por isso que eles ficaram em silêncio, não porque não viram, mas porque temiam. Temiam ser associados ao que você representa. Temiam a responsabilidade de estar ao seu lado. Temiam o preço de defender um escolhido. E agora, amado, você tem uma escolha. Ou continua carregando o peso como se fosse vítima, ou se ergue com ele como quem veste uma armadura. O peso que parecia te esmagar será sua proteção. A cruz que parecia derrota será a sua coroa. Não há mais tempo para hesitar. O relógio espiritual marca a contagem regressiva. O céu inteiro aguarda o seu próximo passo. Não é acaso que você está aqui. Não é acaso que chegou até estas palavras. É decreto, é ordem, é convocação. Levanta-te, escolhido, porque a hora não é amanhã. A hora é agora. Você precisa compreender, escolhido, que tudo o que foi feito contra você não é apenas uma história de dor. É também uma lição sobre o poder. O poder que muitos ignoram, mas que molda destinos, constrói caminhos, destrói muralhas. O poder da palavra. Sim, daquilo que sai da sua boca. Porque não é só ar que vibra, não são apenas sons que se espalham. É lei espiritual, é decreto invisível, é fogo que pode acender a vida ou consumir tudo em morte. Está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Ouça bem isso. A morte e a vida não estão nas mãos dos outros, não estão nas armas dos inimigos, não estão nas moedas que eles acumularam, estão na sua boca. Estão no que você fala, estão no que você repete, estão no que você planta com cada palavra. Cada frase que você já disse é uma semente. E sementes não ficam enterradas para sempre. Elas germinam, crescem, se multiplicam. Se você declarou derrota, cedo ou tarde ela aparece. Se você declarou vitória, o tempo irá manifestá-la. As palavras não morrem, elas viajam, elas se assentam, elas criam atmosferas. Por isso você precisa de disciplina espiritual para vigiar cada sílaba que pronuncia. Pare por um momento e se pergunte: que tipo de vida você quer viver? Uma vida moldada por murmúrios, por frases de desespero, por declarações de fracasso? Ou uma vida construída por palavras de fé, de coragem, de luz? Essa é a decisão diária. É a batalha que acontece a cada vez que você abre a boca. Os inimigos sabiam. Eles viram quando você, ferido, murmurava: eu não consigo mais, eu não sou o suficiente, eu não mereço. Eles
se alimentaram dessas palavras. Eles usaram contra você aquilo que você mesmo declarou, porque o reino das trevas não cria nada, apenas distorce o que você solta em voz alta. Mas agora você desperta. Agora você entende. Agora você assume a responsabilidade divina, porque se você é imagem e semelhança do Criador, a sua palavra também cria. Lembre-se, no princípio, Deus não construiu o universo com ferramentas. Ele falou. Ele disse, haja luz. E a luz explodiu no vazio. Isso é lei. Isso é eternidade. Isso é o reflexo que você carrega em si. Cada vez que você diz, eu não consigo, você enterra uma chave. Cada vez que você diz, eu sou capaz em Cristo, você abre uma porta. Cada vez que você declara, eu estou perdido, você cria trevas. Cada vez que você diz, eu sou guiado pelo Espírito, você acende lâmpadas no caminho. Você entende agora por que eles ficaram em silêncio? Porque sabiam que a única boca que realmente tinha poder era a sua. Se eles falassem, não mudaria nada. Mas se você falasse, se você ousasse declarar quem você é, então nada poderia deter a verdade. As palavras que você solta no mundo não desaparecem. Elas sobem, elas descem, elas circulam, elas voltam multiplicadas. Se forem palavras de bênção, voltam em colheita de honra. Se forem palavras de maldição, voltam em tempestades de dor. É por isso que essa revelação é tão urgente. Porque talvez você tenha vivido anos repetindo o que não deveria. Talvez tenha deixado o inimigo colocar frases prontas na sua boca. Talvez tenha se condenado sem perceber. Mas este é o momento de virar a chave. É agora que você rompe com o ciclo. Feche os olhos por um instante e declare dentro de si: eu sou escolhido, eu sou amado, eu sou chamado, eu sou protegido. Repita quantas vezes for necessário até que sua mente se curve diante da verdade, porque cada repetição é como marteladas quebrando as correntes invisíveis que te prendiam. A vida e a morte estão em sua língua. Você pode abençoar, você pode amaldiçoar. Você pode curar com palavras ou pode ferir com palavras. O que você escolherá daqui para frente? Entenda, não há neutralidade no mundo espiritual. Ou você fala vida ou fala morte. Ou você planta luz ou planta trevas. O silêncio pode até parecer neutro, mas até ele fala. Porque o silêncio diante da injustiça é conivência. O silêncio diante da dor é fraqueza. O Altíssimo está lhe entregando uma responsabilidade. Você não pode brincar com a boca. Cada palavra é um contrato, cada frase é uma assinatura. Você está assinando acordos invisíveis a cada vez que fala. Eles sabiam o que tinham feito contra você, mas não ousaram declarar nada, porque sabiam que a palavra é tribunal. E agora você está diante do juiz eterno, e a sua boca é a sua própria defesa. Escolhido, desperta. Não espere mais. Comece hoje. Abra a boca e declare o que o céu já escreveu a seu respeito. Declare que você é mais que vencedor. Declare que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Declare que sua vida está escondida nas mãos de Deus. Cada palavra é um tijolo. Cada frase é uma construção. Você não precisa de palácios erguidos por homens. Você precisa de um palácio espiritual erguido pelas palavras que saem da sua boca. O que foi feito contra você não define o fim. O que você diz agora molda o futuro. Você tem uma herança eterna, uma missão que ninguém pode roubar, mas só você pode ativá-la. Lembre-se, morte e vida estão no poder da língua. E neste exato instante, você decide o que semear. Se você entendeu o poder que habita na sua boca, precisa também compreender a origem desse poder. Ele não nasceu de você mesmo, não veio de um acaso, não surgiu por força humana. Esse poder vem do princípio, da raiz, da criação. Porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E se Ele criou o mundo com palavras, você carrega em si essa mesma centelha criadora. No princípio, quando tudo era vazio, quando a escuridão cobria as águas, Deus disse: haja luz. E a luz aconteceu. Nenhuma ferramenta, nenhuma força física, apenas a palavra.
O som da voz divina rasgou as trevas e produziu realidade. Entenda bem isso. A realidade que você vê hoje nasceu primeiro de uma palavra. Se você é reflexo desse Criador, então suas palavras também criam ambientes, criam atmosferas, criam caminhos. Mas, junto com esse poder, vem a responsabilidade. Porque cada palavra é semente. Uma semente que pode florescer em frutos doces ou em frutos amargos. Jesus advertiu: de toda a palavra inútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Mateus 12, 36, 37. Veja o peso disso. Não é apenas o que você faz com as mãos, é o que você faz com a boca. O tribunal espiritual registra não só atos, mas frases. É por isso que o céu está chamando você para um novo nível de disciplina. Você não pode mais falar por falar, não pode mais soltar frases de desespero como se fossem inofensivas. Cada palavra é decreto, cada sílaba é contrato. Você se lembra de quantas vezes declarou fracasso sem perceber? Quantas vezes disse: nunca vai dar certo, nunca vou sair dessa, nunca vou ser feliz. Essas frases não se dissolveram no ar. Elas criaram muralhas, elas abriram brechas, elas deram ao inimigo um documento para agir contra você. Mas agora você desperta, agora você entende que a boca não é brinquedo, é espada. E espada pode cortar de dois lados, pode ferir ou pode proteger, pode abrir caminho ou pode destruir o chão sob os seus pés. Os escolhidos são chamados não apenas para receber bênçãos, mas para carregar responsabilidade. Se você foi separado, é porque sua boca tem peso, suas palavras abrem céus, suas palavras também podem fechar portas. Escolhido, você precisa se lembrar, cada frase é semente, e toda semente gera colheita. Talvez as lágrimas que você colheu em anos passados tenham sido regadas por palavras de derrota. Mas hoje você tem a chance de plantar de novo, plantar vida, plantar honra, plantar vitória. Veja o exemplo de Jesus no deserto. Quando tentado, ele não respondeu com silêncio vazio. Ele respondeu com a palavra. Cada frase que saiu da sua boca era a espada cortando a tentação. E se o próprio Filho usou palavras como arma, você também precisa aprender a usá-las com precisão. Você não pode mais se dar ao luxo de frases sem propósito. Não pode mais repetir o que o medo sussurra. Não pode mais concordar com as mentiras que o inimigo lança. Precisa aprender a alinhar a sua boca ao coração de Deus. Pense nisso. Cada vez que você diz haja luz, mesmo em meio à escuridão, você está repetindo o ato criador. Está invocando a mesma força que inaugurou o universo. Cada vez que você escolhe o silêncio ao invés de murmurar, você protege o campo espiritual de ser contaminado. É tempo de despertar para a disciplina. Vigiar não apenas o que entra pelos olhos, mas o que sai pela boca. Porque aquilo que sai define destinos. Eles sabiam o que tinham feito contra você. Viram a injustiça, sentiram a dor, mas ficaram em silêncio. Esse silêncio foi julgamento contra eles. Mas agora você não pode se calar. Você não pode ser como eles. Você precisa usar sua voz como testemunho, como decreto, como lâmpada no meio da noite. Lembre-se, haja luz não foi só uma frase antiga, é um padrão eterno. É um convite para que você também declare luz onde há trevas, declare vida onde há morte, declare vitória onde há derrota. Você não é comum. Você foi feito à imagem do Criador, e a mesma boca que pode amaldiçoar precisa aprender a abençoar. Cada frase é responsabilidade, cada palavra é julgamento. Por isso, escolhido, vigie, porque tudo o que você disser hoje ecoará na eternidade. Escolhido, chegou a hora de olhar para dentro. Até aqui você entendeu que a palavra cria, que a boca é espada, que cada frase molda destinos. Mas existe um inimigo mais sutil do que todos os outros. Não são os que te traíram, não são os que se calaram,
não são os que te atacaram. O inimigo mais cruel é aquele que você alimentou em silêncio. O inimigo que habita dentro de você. Sim, estou falando da autossabotagem. Das frases invisíveis que você repete quando ninguém está ouvindo. Dos pensamentos que você permite se transformar em palavras silenciosas. É aquele eu não consigo, não adianta, já é tarde demais. Palavras que não são gritadas, mas sussurradas no escuro da sua mente. O inimigo externo pode tentar te ferir, mas o interno é quem abre a porta. Você já percebeu como muitas vezes nem foi preciso alguém te atacar? Você mesmo se atacou. Você mesmo acreditou no pior sobre si. Você mesmo foi o juiz, o acusador e o carrasco. Essa guerra é invisível, mas real. É travada quando você acorda e já sente peso. É travada quando uma oportunidade surge e a primeira frase que vem é: eu não mereço. É travada quando você olha para o espelho e repete mentiras que não nasceram em você, mas que você adotou como se fossem verdades. O céu está gritando: pare. Não aceite mais essa corrente. Não aceite mais que sua boca declare contra você. Não seja cúmplice do inimigo. Ele já te ataca de fora. Não permita que ele use também a sua boca por dentro. Você precisa substituir. Não basta calar a mentira. É preciso declarar a verdade. A fé não é apenas acreditar em silêncio. É falar. É abrir a boca e trazer à existência aquilo que ainda não se vê. Está escrito: diga ao fraco, eu sou forte. Joel 3:10. Veja a ordem. Não é pense que é forte. Não é espere sentir-se forte. É diga. Abra a boca. Declare. Mesmo que os ossos tremam, mesmo que o coração vacile, mesmo que os olhos não vejam, diga. Porque a declaração rompe cadeias que o pensamento sozinho não quebra. Quando você diz eu não consigo, você fortalece a cadeia. Mas quando você diz eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, você abre portões. Quando você diz eu não sou nada, você alimenta a escuridão. Mas quando você diz eu sou filho amado do Altíssimo, a luz invade o quarto. Você não pode mais brincar com a boca. Não pode mais usar a língua para reforçar mentiras. Precisa alinhar a voz à verdade eterna. Precisa repetir, até que a mente se curve, até que o coração aceite, até que o espírito floresça. Os anjos não se movem pelo que você pensa. Eles se movem pelo que você fala. A atmosfera espiritual não responde a murmúrios internos, mas a declarações externas. Você precisa se levantar e falar. Precisa decretar. Precisa trocar o veneno pelo remédio. Escolhido, esta é a chave. Discipline a sua boca para ser profeta da sua própria vida. Não espere que outros profetizem sobre você. Não espere que alguém rompa o silêncio. Você é o porta-voz do seu destino. Feche os olhos agora e comece a declarar. Não espere sentir, não espere ver. Apenas fale. Eu sou forte. Eu sou escolhido. Eu sou protegido. Eu sou amado. Eu sou livre. Repita quantas vezes forem necessárias. Cada repetição é uma martelada quebrando o muro da autossabotagem. Cada declaração é uma chave abrindo portas que estavam trancadas. O inimigo teme a sua boca mais do que teme qualquer espada. Ele sabe que se você começar a declarar a verdade, não haverá prisão capaz de te segurar. Eles sabiam o que tinham feito contra você e tentaram usar até o seu silêncio como arma. Mas agora, você sabe que a sua boca é o grito que rompe esse silêncio. A partir de hoje, nunca mais permita que sua língua se torne cúmplice do inimigo. Nunca mais declare derrota sobre si mesmo. Nunca mais alimente trevas com palavras de medo. Escolhido, declare vida, declare força, declare vitória.
porque a autossabotagem morre no exato momento em que você abre a boca para dizer a verdade. Agora, escolhido, você já sabe. A boca é espada, a palavra é decreto e a autossabotagem é inimigo interno. Mas existe algo ainda mais profundo que precisa ser revelado a você. As suas declarações de fé não são apenas frases bonitas, não são mantras vazios, não são repetições mecânicas. Elas são armas, armas de guerra espiritual. Quando você abre a boca e declara a verdade, não está apenas se animando, está convocando exércitos, está dando ordem a anjos, está abrindo portões no mundo invisível. Cada palavra de fé é uma flecha disparada contra o inimigo. Cada declaração é um trovão que ecoa nos céus e abala as trevas. É por isso que o inimigo sempre quis te calar, porque ele sabe que enquanto você pensar, mas não falar, nada se move. Ele não teme o que você sente, ele teme o que você declara. Está escrito: eu criei, por isso falei. 2 Coríntios 4:13. A fé verdadeira não é silenciosa, a fé fala, a fé decreta, a fé ordena, a fé chama à existência o que ainda não se vê. Lembre-se de Abraão, quando ainda não tinha filhos, quando o corpo já estava desgastado e a esperança parecia morrer, ele se levantava e declarava: Pai de muitas nações. Ele falava antes de ver, ele se chamava pelo nome que o céu já tinha decretado, mesmo que a terra ainda não mostrasse. Essa é a essência da fé, falar como se já fosse real. E você, escolhido, precisa aprender o mesmo. Não espere as circunstâncias mudarem para abrir a boca. É a sua boca que muda as circunstâncias. Não espere o milagre acontecer para agradecer. É o agradecimento que abre o milagre. Não espere a vitória chegar para proclamar. É a proclamação que chama a vitória. Declare de manhã, declare à noite, declare no silêncio, declare no meio da tempestade. Repita como quem finca estacas no chão. Cada palavra de fé é um marco espiritual que o inimigo não pode apagar. Escute isso. O mundo invisível se move pelas suas declarações. Quando você diz: nenhuma arma forjada contra mim prosperará, muralhas invisíveis se erguem ao seu redor. Quando você declara: maior é o que está em mim do que o que está no mundo, gigantes caem por terra. Quando você fala: eu sou luz em meio às trevas, o inferno inteiro se agita, porque sabe que a escuridão não pode resistir a uma única centelha de fé. Você não está apenas repetindo frases, você está usando códigos eternos. Palavras de fé são como senhas que abrem cofres espirituais. Cada versículo declarado é chave que gira, é portão que se abre, é corrente que se parte. É guerra, guerra real. Não contra a carne, não contra sangue, mas contra principados, potestades, forças invisíveis. E sua boca é a trombeta que convoca os exércitos do céu. Você entende agora por que o silêncio dos outros não importa? Porque a batalha nunca dependeu deles, sempre dependeu de você, sempre esteve na sua boca, sempre esteve na sua declaração. Escolhido, você precisa assumir postura de soldado. Não apenas pensar como vítima, não apenas sentir como ferido, mas declarar como guerreiro. Abra a boca e use a espada. Não peça licença, não espere reforço. Fale como quem sabe que os céus o respaldam. Diga: eu sou guardado, eu sou protegido, eu sou mais que vencedor, eu sou herdeiro da promessa, eu carrego a marca do Altíssimo. Repita até que sua voz seja mais forte que as vozes do medo, até que sua fé seja mais alta que o grito das circunstâncias. Os inimigos sabiam o que tinham feito contra você, mas nunca imaginaram que você se levantaria com armas invisíveis. Eles apostaram no seu silêncio, eles contaram com a sua desistência, mas não calcularam o poder da sua fé declarada.
Escolhido, entenda. Quando você fala, o céu se move. Quando você fala, muralhas caem. Quando você fala, o inferno recua. Não se cale mais. Use a sua boca como trombeta. Use a sua boca como espada, porque cada palavra de fé é um golpe certeiro contra as trevas. E lembre-se, a guerra não é vencida no barulho externo, mas nas declarações internas que se tornam externas. Não é vencida pelo que você sente, mas pelo que você diz. Não é vencida pelo silêncio dos outros, mas pelo grito da sua fé. Escolhido, declare. Declare agora. Declare sempre. Declare até que sua vida inteira se alinhe com o decreto eterno que já foi escrito a seu respeito. Escolhido, chegamos a um ponto decisivo. Você já compreendeu que a boca é espada, que as palavras são armas, que a fé precisa ser proclamada. Mas existe um segredo que diferencia os que apenas falam dos que realmente veem a transformação. Disciplina da língua. Não basta declarar uma vez. Não basta proclamar no momento de fervor e depois, na rotina, soltar frases de medo, dúvida e reclamação. O mundo espiritual não respeita a inconstância. A língua precisa estar alinhada, firme, vigilante. Cada palavra que sai da sua boca precisa caminhar na mesma direção. Está escrito: de uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Tiago 3,10. Você entende? Não dá para abençoar pela manhã e amaldiçoar à noite. Não dá para declarar vitória e horas depois dizer: acho que não vai dar. Não dá para cantar fé no domingo e murmurar derrota na segunda. A disciplina da língua é como o freio de um cavalo. Sem ela, a força se perde, o caminho se desvia, a corrida acaba em queda. Mas com ela, o corpo inteiro obedece. A direção se mantém, o alvo é alcançado. Você precisa vigiar cada palavra. Vigiar no momento de raiva, vigiar no instante de dor, vigiar quando ninguém está vendo, porque é justamente nesses momentos que as sementes são lançadas. Muitas vezes não são os grandes discursos que moldam sua vida, mas aquelas frases jogadas no ar em segundos de descuido. Quantas vezes você já cancelou com a própria boca aquilo que orou? Quantas vezes pediu vitória e logo depois declarou derrota? Quantas vezes agradeceu pela promessa e na mesma semana disse: eu sabia que não ia dar certo? Isso é autossabotagem mascarada de hábito. Isso é falta de disciplina. O céu está lhe chamando para ser vigilante, para que cada palavra que saia de sua boca seja coerente com aquilo que você crê, não apenas no altar, mas no cotidiano, não apenas em oração, mas na conversa simples, não apenas em público, mas também no silêncio da casa. Disciplina é repetição, é cortar murmúrios antes que se transformem em frases, é substituir queixas por gratidão, é transformar a língua em instrumento de alinhamento. Escolhido, compreenda: os anjos não se movem em confusão. Se hoje você declara vitória e amanhã derrota, o céu não encontra fundamento para agir. Mas quando sua boca se torna firme, quando suas declarações são consistentes, quando sua língua se mantém disciplinada, então o mundo espiritual se curva diante da sua constância. Você precisa aprender a calar quando a tentação de murmurar vier. Precisa aprender a esperar em silêncio quando a dúvida tentar escapar em palavras. Precisa aprender a falar somente o que edifica, o que fortalece, o que está em linha com a promessa. Os inimigos contaram com a sua distração. Eles sabiam que se você abrisse a boca para declarar, teria poder, mas também sabiam que poderiam esperar você se contradizer. Eles esperaram você dizer uma coisa diante de Deus e outra diante dos homens. Eles contaram com sua língua indisciplinada, mas agora acabou. Agora você desperta. Agora você decide vigiar cada sílaba. Agora você entende que sua boca é altar, e altar não pode ser profanado com palavras vazias. Repita dentro de si: minha língua será instrumento de vida. Minhas palavras serão coerentes. Minha boca será fiel à promessa. Cada repetição é um voto. Cada voto é um pacto. Cada pacto é uma muralha contra a oscilação. Escolhido, disciplina não é prisão. Disciplina é liberdade, porque quando a língua é controlada, todo o corpo é livre. Quando as palavras são firmes, a vida segue reta. Quando a boca é guardada, o destino é preservado.
Eles sabiam o que tinham feito contra você, mas não sabiam que você despertaria para vigiar até as mínimas palavras. Eles apostaram na sua distração, mas agora verão a sua constância. Escolhido, seja firme, seja vigilante, seja disciplinado, porque cada palavra é um tijolo e você está construindo o palácio do seu destino. Escolhido, chegamos ao momento final. Tudo o que foi dito até aqui não foi apenas reflexão, não foi apenas consolo, não foi apenas revelação. Foi preparação. Preparação para o chamado. E este chamado não é para amanhã, não é para quando você se sentir pronto, não é para um futuro distante, é para agora. Você foi levantado para este tempo. Não importa quanto silêncio você tenha enfrentado, quanta injustiça tenha carregado, quantas vezes tenha sido ignorado. Eles sabiam o que tinham feito contra você e mesmo assim se calaram. Mas o céu nunca se calou. O céu sempre esteve escrevendo sobre você. Agora é hora de se levantar, hora de fazer da sua boca a trombeta, hora de transformar cada palavra em decreto, cada frase em espada, cada declaração em fogo. O tempo da espera acabou, o tempo da dúvida terminou. Este é o tempo da ação. Escute bem, você não está sozinho. Há anjos ao seu redor, há exércitos em prontidão, há muralhas esperando pelo seu grito para caírem. Mas a chave não está nas mãos deles, está na sua boca. Levante-se, declare, proclame, grite se for preciso, mas não se cale mais. O inferno inteiro treme quando um escolhido decide usar a voz. A escuridão se parte quando uma frase de fé é lançada. A morte recua quando a vida é proclamada. Não se contente em apenas ouvir esta mensagem. Faça dela uma prática. A cada manhã, abra a boca e plante sementes de vitória. A cada noite, vigiem para que nenhuma palavra de derrota escape. Torne-se disciplinado como guerreiro, constante como atalaia, firme como torre. Você não foi chamado para viver no silêncio dos outros. Foi chamado para ser voz que ecoa. Foi chamado para ser testemunha viva. Foi chamado para romper trevas com decretos de luz. Escolhido, compreenda, sua história não termina na injustiça que sofreu. Sua história começa agora, no momento em que você se levanta, no instante em que você declara, no minuto em que você decide não mais ser prisioneiro do silêncio. Repita com fé como trombeta que convoca exércitos. Eu sou o escolhido. Eu fui separado para este tempo. Nenhuma arma prosperará contra mim. A minha voz ecoa como decreto eterno. Eu vivo a promessa. Eu sou luz em meio às trevas. Cada frase que você declarou agora é martelo quebrando correntes, é fogo consumindo muralhas, é chave abrindo portões. Eles sabiam o que tinham feito contra você, viram e não se levantaram. Mas você se levantou, você se ergueu, você abriu a boca. E a partir de hoje, nunca mais o silêncio será sua prisão. Escolhido, esta é a hora. Não espere, não hesite, não recue. Use a boca, use a palavra, use a fé, porque o mundo invisível já está em movimento, o céu já está de pé e o inferno já está em pânico. Levante-se, declare, viva, porque este é o som da trombeta final. O tempo do escolhido é agora.